Cartago delenga est. Urbe latericium evenit marmorem reliquit. Vini, vili, vec. Fabro esse suae cenque fortunae. Ceterum, Centerum, Cartaginem, F. delendem. Alô amigos, alô galera, estamos de volta para o 22º episódio do podcast Roma Nua e Crua. Quem vos fala é Bruno Prandi e no backstage ele, o encalistrado Douglas de Brito. Eu sou o Douglas, você não é o Douglas. Para o nosso mural de recados. Mural de recados. Roma nua e crua. Eu queria aqui dar um aviso a todos os nossos ouvintes da plataforma Deezer, que a gente está tendo algum probleminha com eles, a gente está postando alguns episódios que não estão indo pro feed ali do Deezer, então tem alguns pulando, eu nem sei se esse vai aparecer lá, mas caso você esteja tendo problemas com o Deezer, ouve a gente algum outro, ouve no Anchor, ouve direto da web, pula esses episódios que não estiver seguindo, estamos no 22º e basicamente é isso, aproveitar o gancho para pedir para todos os nossos ouvintes, né, que se inscrevam nos agregadores aí e divulguem para os amiguinhos, tá certo? Isso ajuda muito a gente. Muito obrigado e vamos recapitular. Muito bem, pessoal, na semana passada a gente viu o início da Primeira Guerra Púnica. A gente viu que Roma consegue garantir uma aliança com a cidade grega de Siracusa, ali na ilha da Sicília, e que os romanos conseguem tomar na porrada a cidade de Agrigento dos cartagineses e depois constroem uma frota poderosíssima que depois de um embate com os cartagineses consegue sair vitoriosa e levar tropas para invadir o norte da África. Beleza? Então vamos entrar no episódio de hoje. Facciamo os nomes ingresso em Bruno Prandi Podcast Roma Nua e Crua. Então, entrando no capítulo de hoje, eu queria aproveitar para falar um pouquinho mais da última batalha naval que aconteceu antes dos romanos conseguirem atracar, desembarcar ali no norte da África. Eu passei muito por cima, mas foi uma batalha naval sensacional, com mais de 700 navios envolvidos. Eu acho que talvez seja a maior batalha naval que já aconteceu no Mediterrâneo. Me corrijam se alguém sabe que está errado, mas pelo que eu procurei não achei. Então, isso dá uma dimensão da escala que a gente está lidando, porque mesmo a Segunda Guerra Mundial, que é uma guerra, né, já industrial, ou mesmo a primeira, eu acho que no Mediterrâneo não se juntou tantos navios de guerra de uma vez só. Então essa batalha foi a batalha do Cabo Daciolo, Equinomo, me desculpem, e era só para deixar aqui registrado que eu passei muito por cima no último capítulo. Só queria também deixar registrado que os cônsules, né, que estão comandando essa frota eram o Marco Atílio Régulo e o Lúcio Manlio Vulsão. E só para não deixar dizendo que eu sou tendencioso, quem liderava a frota cartaginesa era o Amílcar e o Anão II o Grande. não! E olha só que nome maravilhoso, Anão II o Grande. Isso não é brincadeira não, pessoal. Bem louco! Bom, dito isso, vamos entrar agora no capítulo mesmo. Não vou registrar-te a Roma Nua e Crua. Te farei uma oferta irrecusável. Então os cônsules, o Régulo e o Vulsão, eles desembarcam ali no norte da África, mas eles não desembarcam diretamente em Cartago, até porque o que sobrou da frota cartaginesa estava protegendo ali a cidade, era ali onde a cidade tinha defesas formidáveis também, e também a estratégia de Roma não era ir lá diretamente, mas ir desembarcar ali por perto, cortar a rede de cidades aliadas e cidades clientes de Cartago, até para
para eles conseguirem receber menos suprimentos, menos ajuda militar e deixar Cartago o mais isolado possível até ela ser atacada. Em grego, estratégia. As tropas romanas vão desembarcar ali perto da cidade de Aspis, que era uma cidade bem mal defendida, e Roma consegue tomar facilmente a cidade, consegue capturar vários dinheiros, vários escravos, dinheiro, rebanhos ali de vacas e outras coisas. E aí então o Senado convoca o cônsul Vusão para voltar com a frota, não deixar ela ali moscando, deixa uma parte da frota ali para ajudar na logística e até para defender a posição romana, mas o Vusão volta com a maior parte dos barcos e também com todos os espólios de guerra, já com todo esse dinheiro, com todos esses escravos, com esses rebanhos, com esses animais, até porque essa era uma guerra que estava saindo muito caro. E aí o cônsul Régulo, que vai ficar ali no norte da África, ele desembarcou ali com cerca de 15 mil soldados de infantaria e mais ou menos uns 500 de cavalaria, e ele fica com o controle total dessas tropas. Depois de ter tomado a cidade de Aspis, eles seguem para a cidade de Hades. A estratégia, como eu disse, era isolando Cartago e dominando as cidades pelo caminho, virando elas, roubando elas e tudo mais. Mas ali perto da cidade de Hades, o exército cartaginês tinha montado uma defesa. O exército cartaginês era um exército grande, mais numeroso que o romano. As fontes não indicam o tamanho dele aqui ainda, mas contava com cerca de 100 elefantes de guerra, né, e cerca de 2.000 de cavalaria e mais infantaria. Os cartagineses eram bem receosos de enfrentar os romanos no campo aberto, que era onde os romanos mais se davam bem, mais excediam nas suas táticas e na sua expertise. Então, ao invés deles irem para o campo de batalha já desafiar os romanos, eles assumem uma posição defensiva. Não pode tomar 3 gols, não. Nem do Avaí, nem do Real Madrid. Num alto de um morro, e ficam ali vigiando o exército romano, esperando uma chance de atacar. Errou. Porém, isso foi um erro terrível. Errou feio, errou rude. E por 2 motivos principais. O primeiro é que antes das guerras púnicas, Roma passou 60 anos lutando contra os samnitas, que eram povos da montanha. Então assim, eles aprenderam todos os truques possíveis de como prosseguir uma guerra com um inimigo entrincheirado em montanha, em morro. Então os romanos já sabiam exatamente como lidar com essa situação. E o segundo grande erro era o seguinte: a grande vantagem do exército cartaginês era os seus elefantes de guerra e a sua cavalaria numídia, que era fenomenal. E quando você está em cima do morro com esse tipo de tropa, elas não são muito efetivas, porque o terreno é acidentado, não tem como você manobrar bem. Então os cartagineses acabaram que pegaram sua melhor arma e deixaram ela meio inútil. Mas beleza, Régulo, vendo a situação e hábil general que era, ele faz uma manobra ali à noite, posiciona suas tropas aparentemente na calada da noite, porque assim que o nascer do sol, 2 colunas romanas começam a subir o morro e conseguem pegar, não totalmente desprevenido, porque eles conseguem ver, mas assim, um pouco desprevenido, eles não estavam esperando ser atacados. Mas nasce o dia, os cartagineses veem que os romanos estão subindo o morro para atacá-los, conseguem pegar a infantaria cartaginesa ainda meio desprevenida, como eu disse, sem tempo de montar uma defesa bem eficiente, e consegue dar um pau neles facilmente. Os cavalos, elefantes, como eu disse, não estavam muito prontos para lutar ali, não era um terreno bom para eles lutarem, e eles batem em retirada. O que foi bom para o exército cartaginês é que eles conseguem tirar sua cavalaria, seus elefantes de guerra sem muitas baixas. A infantaria sofre fortes baixas e Régulo sai campeão, toma a cidade de Hades. Agora eles ainda marcham até Túnez, que era a última cidade ali no caminho, até chegar a Cartago. E quando chegam na cidade de Túnez, uma comitiva, agora as fontes divergem se foi os romanos que mandaram uma comitiva ou Cartago, mas uma comitiva de Cartago chega para negociar em termos de paz. Cartago já pediu arrego, perdeu sua frota numa luta, como eu disse, a maior batalha naval talvez que já ocorreu no Mediterrâneo, perdeu suas cidades ali, os romanos deram um pau no seu exército, estão a poucos quilômetros da cidade. Aí, além do mais, o que deixa os cartagineses super em choque é que os seus aliados começam a se revoltar, e principalmente o reino da Numídia, onde eles tinham essa cavalaria que era o ponto forte do seu exército.
exército. Então Cartago estava desesperada e falou: bom, vamos fazer um acordo com os romanos, a gente entrega o que eles pedem e tudo bem. Só que o Régulo, ele queria a glória absoluta. E aí ele exige termos tão draconianos que Cartago não pode se negar. Basicamente ele pede para Cartago desmontar sua marinha, entregar a ilha da Sicília, da Sardenha e da Córcega e entregar sua soberania para o Senado romano. Ou seja, virar uma colônia romana sem marinha, sem exército, sem nada. O que não dava, né? Os cartagineses falaram: cara, tu bateu a gente, mas a gente ainda tem exército, a gente ainda tem marinha, a gente ainda tem, né, muita coisa. Não tem como, eles não tinham como aceitar. E essa comitiva cartaginesa volta para Cartago e diz ao Senado cartaginês: olha, a gente não conseguiu se entregar e a guerra vai continuar. Como eu disse, Cartago estava numa situação desesperadora e começa a ir atrás do Mediterrâneo, ali buscando um mercenário, qualquer tipo de ajuda. E eles vão achar uma ajuda na cidade de Esparta, a lendária cidade guerreira grega de Esparta. This is Sparta! E aí de Esparta vem o general Xantipo e ele vem com um núcleo de soldados ali espartanos que lutavam no estilo de infantaria grega, e ele chega em Cartago aí com seu contingente de soldados, os cartagineses esperando que ele fosse a salvação da pátria, e Xantipo logo arregaça as mangas e mãos à obra. Então ele começa a conversar primeiro com os soldados, com os generais, entender o que aconteceu, como ocorreram as batalhas romanas, e aí ele começa a achar que o problema não foi os soldados cartagineses em si, mas a liderança. E aí ele pede para treinar os soldados, para pôr eles em forma de combate, e quanto mais ele treina, mais ele percebe que o exército cartaginês na verdade era muito bom. A infantaria era de uma ótima qualidade, a cavalaria numídia era a melhor cavalaria que tinha em todo o Mediterrâneo, e os elefantes de guerra eram praticamente indestrutíveis. E com Roma chegando tão perto ainda da capital, muitos dos cidadãos de Cartago se alistam no exército também. Então, além de vir mais esse exército Esparta, né, que foi uma cidade militar legendária, consegue crescer mais soldados também de Cartago. E com esse general espartano aí pondo eles em forma, Cartago começa a reganhar sua confiança. E lembrando que isso é perto do inverno. Eu quero estar junto a ti. Então os exércitos vão se abrigar ali, né? Os romanos na cidade que tomaram, os cartagineses em Cartago, mas o que acontece com esse inverno chegando é que, como a gente sabe, todo ano tem eleição para novos cônsules, e Régulo ele estava começando a ficar muito afobado, porque ele conseguiu vencer a maior batalha naval da história. Ele chegou em Cartago, ele tomou 3 cidades, ele deu um pau no exército cartaginês, estava com a faca e o queijo na mão. O que ele estava desesperado é que cerca de alguns meses ia chegar aí novos cônsules para assumir o exército, ou seja, fazendo uma analogia com uma maratona, ele correu 41 quilômetros, quando chega aí os últimos 1 quilômetro para correr, vai chegar alguém e vai tomar essa glória dele de vencer Cartago e derrotar completamente o maior rival romano. Olha, um problema ali com o Vanderlei, alguém abraçou o Vanderlei, hein? E aí de um lado, Xantipo convence o Senado cartaginês que assim que chegar a primavera, eles oferecerem batalha para os romanos, e sim achar um terreno plano e próprio para uma batalha onde em tese os romanos, né, eram muito melhores, mas ele falou: não, fica tranquilo, a gente vai oferecer batalha num terreno plano mesmo, porque assim a gente consegue usar a cavalaria com a melhor eficiência possível. E aí, como eu disse, chegou a primavera, Xantipo tira o exército de Cartago, vai marchando para perto dos romanos, se posiciona, oferece batalha. Régulo, ao invés de ser prudente, esperava em reforços romanos com os novos cônsules, ele não quer perder a oportunidade da glória, ele já começa a ver ali os cartagineses e fala: nossa, vou dominar a cidade, vou estar jantando em Cartago no mais alto esplendor da minha glória, e resolve ir pro pau. Em termos de infantaria, parece que era um número bem parecido, cerca de 15 mil para cada lado, mas Cartago tinha 4 mil homens de cavalaria contra 500 romanos, e a cavalaria de Cartago era muito melhor em qualidade, além de número, e tinha mais esses 100 elefantes aí. E aí, quando Xantipo monta suas tropas, né, põe elas em formação, o que ele faz? Ele faz a primeira linha, ele coloca os 100 elefantes em linha, a cavalaria nos flancos e a infantaria atrás. O Régulo, vendo essa disposição de tropa cartaginesa, ele resolve
mudar a formação tática romana, né? Não muda muito, mas vendo que a primeira linha era dos elefantes, ele resolve o quê? Dar mais profundidade para a linha. Mas isso ele faz ele em curtos lados. Então, para dar um exemplo mais ou menos, pensa um triângulo assim, ó, um campo de futebol da visão do técnico, né? Ele tá ali e tem aquele retângulozão grandão. Ele resolve mais ou menos inverter o retângulo, mais ou menos da visão como fica do goleiro. Então, assim, né, com o comprido na frente. Então, ele afina os flancos para dar mais profundidade. Espero ter sido claro. Não. E quando o Zantipo ele vê essa formação, aí ele fala: meu, a vitória é minha, maravilha. Porque ele já logo manda os 100 elefantes atacarem. E aí, acho que todo mundo consegue imaginar que seria muito difícil segurar esses elefantes. A infantaria romana era super bem treinada, mas ela fica ali engajada, lidando com esses tanques de guerra do mundo antigo. E depois que a infantaria tá presa ali com os elefantes, o Zantipo manda a cavalaria atacar pelos dois flancos. Pela superioridade numérica e a qualidade, a cavalaria romana logo bate em retirada, que não tinha chance contra a cavalaria numídia. E assim que a cavalaria romana vai embora, a cavalaria cartaginesa se vira e ataca Roma pelos dois lados. Roma fica sendo esmagada por cavalaria em ambos os lados e mais a infantaria de frente batendo neles. Vira um banho de sangue total. Uma parte dos soldados romanos consegue passar os elefantes e aí tá de frente ainda a infantaria cartaginesa, que nem tinha sido usada ainda, estava ali fresquinha e em maior número também, com esse contingente romano que conseguiu passar os elefantes aí. Então, na verdade, é um banho de sangue total, é uma derrota humilhante para os romanos. E desses 15.500 soldados que foram para a batalha, só cerca de 1.500, 1.700 vão conseguir sobreviver. Ele estava sonhando com a sua glória de jantar em Cartago ali. Vai jantar em Cartago, sim, amarrado em corrente como prisioneiro de guerra. Se fodeu. Aí até uma lenda depois, vou ser bem breve aqui para não tomar muito tempo, mas que o Régulo depois vai ser mandado para Roma para negociar uma troca de prisioneiros, mas ele chega no Senado romano e pede para o Senado não trocar. Ele tinha feito o juramento também que caso ele não conseguisse trocar ele por outros prisioneiros importantes cartagineses, ele ia voltar para Cartago como prisioneiro. Então ele vai lá e fala pro romano: olha, pro Senado romano, não me troquem por os outros prisioneiros, e volta para Cartago para ser torturado e morto lá. Bom, essa é a história do Régulo. Now the world don't move. Beleza, vamos continuar. Então Roma chegou tão perto de vencer os cartagineses ali. Os cartagineses chegaram a mandar uma comitiva para pedir arrego para os romanos, e o orgulho e a busca por glória do Régulo acabou fazendo os romanos sair de uma vitória para uma derrota humilhante. E aí depois desse desastre, esses 1.500, 1.700 soldados que sobraram, eles voltam lá para a cidade de Aspis, a primeira cidade que eles tomaram, que ainda estavam alguns navios deles lá. Roma, sabendo dessa derrota, manda essa marinha tirar esses soldados que sobraram de lá, levar eles de volta para Sicília. Acabou a aventura no norte da África. A marinha cartaginesa, sabendo disso, manda interceptar a marinha romana. Tem uma luta ali, mas os romanos conseguem voltar com seus soldados para a ilha da Sicília, sem muitos danos. Na verdade, os cartagineses ainda que perdem essa vitória marítima, mas também não se arriscam muito, vão lá ver que não vai dar bom e logo voltam para proteger Cartago e deixam os romanos evacuarem. Aí Zantipo, esse general espartano que conseguiu essa vitória brilhante sobre os romanos, no princípio ele começa a ser super prestigiado, super paparicado, só que os nobres cartagineses começam a ficar enciumados, começam a ficar achando que ele quer tomar o lugar deles e começam a ameaçar ele de morte. E ele se penica de Cartago e Cartago comete um grande erro de perder um brilhante general que sabia como derrotar os romanos no campo de batalha. O Zantipo volta para Esparta e a gente não vai mais ouvir falar dele. A frota romana que resgatou lá os soldados, levou eles de volta para Sicília. Depois dessa derrota humilhante, eles resolvem usar a marinha de guerra para perseguir os cartagineses e ver se tem uma vitória romana para equilibrar o jogo ali, né? E aí Roma manda cerca de 320 navios ir lá para o norte da África, atacar cidades, roubar o que der, destruir os navios cartagineses que encontrarem pelo caminho. Só que eles até conseguem saquear algumas cidades ali,
pequenas, mas acontece que tem uma tempestade terrível e desses 320 navios, 240 afundam e sobram 80 navios capengas e Roma tem um outro setback, um outro contratempo terrível. Isso que é do céu ao inferno em tempo recorde, né? Um ano atrás, os cartagineses estavam pedindo arrego, pedindo pinico, Roma não quis toda a glória e agora com seu exército destruído e com a sua marinha destruída também, ou a maior parte dela, né? Roma nua e crua. E assim foram-se os primeiros 10 anos da guerra. Apesar das incríveis perdas romanas, né, eles ainda tinham se estabelecido ali na Sicília, já tinham dominado a cidade de Agrigento, a cidade de Messina, estabelecido um acordo com Siracusa. Então eles mantêm ali ainda um controle sobre a Sicília. E aí resolvem que é ali que vai continuar o foco. A aventura do norte da África acabou. Vamos focar na Sicília, que é o que dá. Aí os romanos continuam seus esforços de guerra, resolvem construir mais 120 navios. Haja dinheiro, hein, romanos? Numa tarefa assim, hércula, né? Porque tanto de tesouro romano que estava sendo gasto, de vidas, esse naufrágio aí na tempestade, esqueci de falar, mas cerca de 100 mil vidas vão ser perdidas aí com tripulação, com os remadores, com os soldados. Então, olha os prejuízos humanos e financeiros que Roma teve e eles não param. Constroem mais 120 navios, juntam com aqueles 80 que sobraram e aí eles continuam a atacar as cidades cartaginesas da Sicília. Então eles vão tomando as cidades menores, tem a cidade de Lilebeu, que seria a cidade principal ali dos cartagineses, aquela que o Pirro também não conseguiu tomar, mas eles conseguem, junto com essa marinha, e recrutam mais 40 mil soldados para Sicília e conseguem ir tomando essas cidades menores e continuam expandindo os domínios romanos na Sicília. E aí depois de tomar as cidades menores, eles vão para Lilebeu, que era essa cidade principal cartaginesa aí na Sicília, só que essa cidade era hiperfortificada, muros altíssimos, uma posição geográfica muito boa para defesa, e era uma cidade portuária. Então os romanos tentam com seus 200 navios ali, cerca disso, bloquear a cidade de Lilebeu pelo mar, fazer um bloqueio naval, porém eles não conseguem, porque os marinheiros cartagineses eram muito mais experientes, conheciam muito melhor as águas, a região ali, e conseguiam furar esse bloqueio na calada da noite, de dia, com várias táticas marinhas aí, e conseguem manter a cidade muito bem suprida. E os romanos que estão ali cercando um exército gigante, os romanos já melhoraram muito o seu equipamento de cerco, já tem catapulta, balista, arite, que é aquele tronco que abre portão, que fica marretando os portões de cidade, que se você já viu qualquer filme de guerra aí medieval ou do mundo antigo, ou Senhor dos Anéis, já vai ter visto um desse. Umas torres de cerco, que é umas torres... Depois eu vou postar umas fotos ali, para ficar mais fácil ver os equipamentos de cerco romano, tá? Mas mesmo com esses equipamentos formidáveis, eles ainda não conseguiam tomar a cidade, que era uma cidade muito bem defendida, com excelentes defesas, com um exército treinado e muito bem suprida, porque o bloqueio romano naval não funcionava. E aí chegamos no ano 249 a.C., novos cônsules são eleitos, como todos os anos, e um deles vai ser o Públio Cláudio Pulcro. Um outro Claudião aí, mais um do clã dos Cláudios, mais um Claudião cônsule, e ele chega com um plano mirabolante para acabar com a marinha cartaginesa e pôr um fim na guerra. A marinha cartaginesa, ela estava concentrada na cidade de Drépano, ali ao norte de Lilebeu. Então, o Claudião vai lá, fala para os soldados, para os tribunos, para os oficiais, fala o seguinte: tem um plano mirabolante aqui, os cartagineses acham que a gente está com a nossa marinha aqui só para bloquear a cidade, eles não estão esperando que a gente vá atacá-los. Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar na calada da noite, vai pegar nossa frota, vai até a cidade de Drépano, vai pegar a marinha cartaginesa completamente desprotegida e a gente aniquila a marinha. Com a marinha cartaginesa fora do caminho, a cidade de Lilebeu não vai conseguir ser suprida e eles vão ter que pedir paz. E aí acabou a guerra e seremos heróis. Belo plano. Porém o Claudião vai cometer um erro aí. Eu não manjo muito de mitologia romana ou das religiões romanas, mas essa é uma história que eu vou ter que dividir, que não tem como. Toda vez que o exército ia, os próprios romanos, os oficiais, né, a nobreza, a aristocracia, além de ser os oficiais do exército, eles também eram os sacerdotes das mais variadas crenças aí, rituais romanos. E tinha um que era muito bom, que eram os frangos sagrados. Dá-me licença,
Sempre antes de uma batalha, trazia-se os frangos sagrados e o sacerdote lá colocava a comida, a ver se eles comiam. Se os frangos comessem, isso quer dizer que a vitória estava garantida. Porém, se os frangos sagrados não comessem, o melhor a fazer era esperar um outro dia, porque não era um bom sinal. E aí, antes de partir com essa expedição naval lá para Drépano para acabar com a marinha cartaginesa, os frangos sagrados são trazidos ali, o sacerdote põe a comida para eles e eles não comem. Só que o Claudião não tinha tempo para essas palhaçadas, né? Então ele viu que o frango não come, ele joga os frangos sagrados no mar e fala: se eles não estão com fome, é porque devem estar com sede. E aí, Claudião, tu foi mexer com o frango sagrado, Claudião? Tu é louco. Beleza, o Claudião continua os seus planos, vai de madrugada lá para a cidade de Drépano, porém a inteligência cartaginesa, a sua rede de espiões, descobre os planos, né? E aí o que eles fazem? Eles saem da cidade, deixam o porto abandonado e fazem uma manobra ali para flanquear os navios romanos. Eles têm que se manter mais perto da costa ainda, para não se perder durante a noite. Então, quando os cartagineses fazem essa manobra e atacam os navios romanos, eles são esmagados contra as pedras e Claudião perde todos os seus barcos, a marinha romana que foi pro saco mais uma vez. O outro cônsul romano do ano, ele estava vindo pelo sul da Sicília trazer suprimentos para o exército que estava ali colocando a cidade em cerco. Porém, uma tempestade também se abate sobre esses outros navios e são todos afundados. O cônsul sobrevive e consegue chegar até ali o cerco de Lilebeu, mas chega sem suprimento, não tem mais o apoio naval, ele só chega para declarar basicamente o fim do cerco e os romanos se retiram e vão para suas bases. Tinha uma montanha, um morro ali que separava as duas últimas cidades cartaginesas, Lilebeu e Drépano. E os romanos montam uma base ali que assim conseguem vigiar basicamente as duas cidades e manter o olho, manter os cartagineses em xeque. Mas isso já se passaram cerca de 17 anos da guerra rolando. Os romanos já perderam 2 frotas inteirinhas, fora as vidas humanas aí já foram estimados mais cerca de 70 mil vidas perdidas aí nesses embates, 70 a 100 mil vidas nesse segundo naufrágio, 100 no primeiro, mais 100 agora, mais um exército. Então os custos disso estavam sendo exorbitantes, tanto para Roma como para Cartago. E os seus outros inimigos, seus outros rivais, digamos assim, veem que os dois estão se matando até a morte e resolvem tirar proveito. Então, principalmente os gauleses ali no norte da Itália começam a causar problema para os romanos e os cartagineses começam a ter revoltas no norte da África. Isso tira um pouco a atenção deles da guerra entre si, né? Começa a virar assim, não a prioridade de nenhum dos duas civilizações. Aí, em 247 a.C., o general Hamilcar Barca é enviado para Lilebeu para liderar essa guerra contra os romanos. E ele está com pouquíssimos recursos, pouquíssimos soldados. O que ele consegue fazer é uma guerrilha contra os romanos, atacar suas linhas de suprimento, atacar esse morro que tem vista sobre as duas cidades. Então ele concentra ali. Os romanos também estão ocupados, não tem mais marinha nenhuma praticamente e estão ali enfrentando o problema com os gauleses. Então, mais ou menos em 244 a.C., os cartagineses conseguem tomar essa montanha dos romanos aí e dali eles fazem uma base para ficar atacando os romanos, os destacamentos romanos, suas linhas de suprimento, mas basicamente uma guerrilha e nada muito efetivo fica ali. Esse Hamilcar Barca era um general brilhante, estava implorando recursos para conseguir realmente expulsar os romanos da Sicília, mas o Senado de Cartago estava preocupado com outras coisas e não deu os soldados nem o dinheiro que ele precisava para realmente bater de frente com os romanos. Os romanos, percebendo o descaso cartaginês com a guerra e que Cartago retirou sua marinha ali da Sicília para usar para fins comerciais e resolver outras tretas em outros lugares, os romanos então resolvem pela 4ª vez na guerra criar uma nova marinha para botar um fim nessa guerra. Aí os romanos constroem mais uma frota aí de cerca de 200 navios novamente, treinam exaustivamente os seus marujos. Roma não tinha mais dinheiro para construir navio, ela começa a pegar empréstimo das pessoas, né, dos seus cidadãos. No, God! No, God, please, no! 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 Quando eu falo isso, eu sou louco? Eu sou louco? Não, eu sou louco.
Eu tô louco? Não! Eu não tô louco! Eu não tô louco! Ricos. Como o governo do Brasil faz que emite título de dívida, é algo mais ou menos assim. E basicamente quem banca essa quarta frota já são os romanos, porque o tesouro romano em si não tem mais nada. Mas além de montar mais uma frota, sua quarta durante a guerra, eles treinam muito bem soldados, eles já tinham experiência naval agora, não era mais como o começo. E aí os romanos resolvem ir pro pau e fazer mais uma tentativa de tomar Lilebeu. Essa frota chega em Lilebeu e consegue agora dessa vez realmente bloquear a cidade e cortar os suprimentos dela. Até porque não tinha marinha ali cartaginesa. Os cartagineses percebem que os romanos estão de novo tentando tomar a cidade, de novo pondo seus recursos lá, e resolvem responder esse ataque. E aí conseguem juntar uma marinha ali de cerca de 350 navios, encher eles com soldados, suprimentos. Agora eles vão dar todos os recursos que o Hamilcar vinha pedindo desde o começo e não ganhava. Agora eles vão dar tudo o que ele pediu, uma marinha, soldados e suprimentos para realmente expulsar os romanos da Sicília. E aí com essa marinha cartaginesa indo lá para Lilebeu, para Sicília, os romanos sabem que está acontecendo e mandam sua marinha interceptar. E aí acontece uma outra batalha naval e os romanos conseguem sair vitoriosos por alguns motivos, né? Primeiro, essa marinha romana era super bem treinada e os cartagineses foram reagir na pressa. Não tinha soldado e marinheiro experiente para os navios, eles começam a pegar qualquer um. Então assim, os soldados romanos acabam que nessa última batalha eram melhores marinheiros do que os cartagineses, e os navios cartagineses estavam empacotados de gente e suprimentos, e então eles estavam muito devagar, com pouca manobrabilidade. Então os romanos conseguem destruir boa parte dessa marinha, não toda, porque o que consegue bater em retirada aproveita o vento que vira a favor para o norte da África e foge dos romanos. Porém, agora a Sicília ficou sem esperança e o Senado cartaginês autoriza o Hamilcar a negociar tratados de paz com os romanos. Não tem mais chance para ele. Mas os romanos não tomaram a cidade de Lilebeu, que em nenhum momento foi invadida. Mas o Hamilcar manda lá emissários negociar paz e eles chegam a termos de paz. Eu peguei aqui o tratado, mas é uma tradução da tradução, é uma tradução em inglês e eu estou traduzindo livremente de uma tradução de latim, então eu vou parafrasear, não vou dar mais ou menos assim, mas o tratado dizia: haverá paz entre os cartagineses e romanos, sujeito à aprovação do Senado romano sob essas condições. 1. Os cartagineses devem abandonar completamente a Sicília. 2. As cidades não devem se atacar, Roma e Cartago, e nem a nenhum de seus aliados. 3. Os cartagineses devem liberar todos os prisioneiros romanos sem nenhum pagamento de resgate. Os romanos libertarão os prisioneiros cartagineses mediante a resgate com preço estipulado caso a caso. 4. Cartago deve pagar uma multa de 200.000 talentos de prata a serem pagos em um período de 20 anos. 20.000 talentos de prata é dinheiro pra caramba. Não sei o que é esse dinheiro de hoje, mas é muito dinheiro. 5. Cartago deve evacuar todas as ilhas entre a Sicília e o norte da África. Ilhotas, ilhas pequenas ali, tá? Então basicamente esse era o tratado. Hamilcar então volta para Cartago, acabou, os romanos impuseram esses termos aí, estão com a ilha da Sicília completamente para eles. Hamilcar volta para Cartago e ele consegue convencer o Senado cartaginês a dar outro exército para ele e enviar ele para Espanha, para ele sair conquistando lá. Os cartagineses já tinham algumas colônias ali no território espanhol e haviam minas de prata e ouro riquíssimas na Espanha, então ele consegue, gente, a gente precisa de dinheiro, até porque a gente tem que pagar os romanos, a gente vai ficar duro da vida, me mandam lá com o exército que eu vou arrancar uns dinheiro para nós, vou refazer nossos preju. E no caminho ali para Espanha, ele pega o filho dele, o Aníbal, de 9 anos, faz um ritual lá, que eu não sei como é que era exatamente, mas ele faz um juramento que o Aníbal jamais será amigo dos romanos, um juramento de ódio eterno, e o Aníbal nunca vai esquecer esse juramento. Mamma mia! È Bruno! No podcast Romano e Crua. Então é isso, pessoal. Essa foi a primeira Guerra Púnica. Ela durou 23 anos, drenou os recursos de Roma gigantemente. Aí só de navio perdeu uns 700 para quem não tinha nenhum. Transforma Roma numa superpotência, porque agora ela tem uma marinha de guerra, agora ela tem mais a ilha da Sicília inteira para ela. E essa era uma guerra entre civilizações, né? Como eu disse, no começo com uma potência marítima, uma potência terrestre. E quem ia ganhar era quem se arriscasse no campo do outro, né? Então os romanos se arriscaram
embarcaram, construíram 4 marinhas aí para conseguir realmente dominar Cartago. E Cartago não teve a mesma ardilosidade, o mesmo empenho para levantar exércitos e ir brigar com os romanos no campo deles, né? Também eu queria fazer aqui uma diferençazinha entre como os generais se portavam, né? Os romanos, como eu disse, tinha 2 cônsules por ano que iam liderar o exército. Então esses generais, esses cônsules, eles tinham um ano para conseguir glória, eles queriam ser o maior, queriam fazer mais do que o outro fez. Enquanto os generais cartagineses, eles eram generais de carreira, digamos assim, eles estavam lá para sempre, que era bom por estabilidade, mas por outro lado, eles eram severamente punidos se eles perdessem. A gente viu no prelúdio ali da guerra que um general cartaginês foi crucificado porque perdeu a cidade de Messina para os romanos. Então eles eram extremamente cautelosos, porque cada derrota podia até ser morto ou podia perder todo o prestígio, eles iam se ferrar se perdessem. Então eles eram super cautelosos, enquanto os romanos eram, cada cônsul que chegava queria acabar com a festa, era muito agressivo. Mas é isso aí, pessoal, o episódio já tá gigante, o Douglas vai me matar. Essa foi o fim da Primeira Guerra Púnica. E foi só um aperitivo, tá? Essa é a Primeira Guerra, um aperitivo. O prato principal vai ser a Segunda Guerra Púnica, com o Aníbal que gerou esse ódio eterno a Roma aí. A gente vai passando por aqui. No capítulo que vem a gente vai ver o Interbellum aí, esse período entre a Primeira e a Segunda Guerra Púnica, que acontece um monte de coisa. Então a gente vai ver isso no próximo episódio. E aí no outro a gente vai começar a entrar na Segunda Guerra Púnica de verdade. Beleza, pessoal? Muito obrigado pela atenção de todos. Um beijão e até! Ainda estão aqui? Já acabou. Vão pra casa. Ah, claro, vocês estão esperando que eu conclua o episódio. Pois muito bem. Este episódio foi escrito e apresentado por Bruno Prandi e editado por Douglas de Brito, este que vos fala. Se gostaram deste episódio, se inscreva utilizando seu agregador favorito. Caso queiram entrar em contato conosco, envie um e-mail para romanuicrua@gmail.com. Agora vão! Desliguem o podcast.